Por que o plural de coração é corações, de razão, razões, civilização, civilizações, mas de pão é pães, de cão é cães, de alemão, alemães, de chão, chãos, irmão, irmãos e cidadão é cidadãos, né? Então, sejam todos bem-vindos. É sobre isso que nós falaremos hoje no vídeo do canal Literologia, tá certo, gente? Fique até o final. Então, gente, a razão para isso, a primeira razão, é uma razão etimológica, né? Então, assim, nós temos substantivo, nós temos palavras que vêm do latim, em sua maioria, e a terminação latina poderia ser o O, no caso do nominativo, ou onis, no caso genitivo. Né? Isso gera, às vezes, um one. E aí, quando isso acontece, o plural vai ter uma tendência a acompanhar a etimologia da palavra. Então, por exemplo, aqui, a palavra oratio, o orationis, vai gerar, ainda na língua portuguesa, gera a palavra oração, já foi escrita com M, e oração, com tio também. Né? E aí nós temos o plural orações, por quê? Porque vem lá da etimologia, então oração, orationis, gera oração, então o som de on na palavra em si, então vai gerar o plural ones, e aí gera o plural depois ons, tá? Que já foi no português antigo ons. Então a gente tem aqui oração, orações. Por quê? Porque já foi oração, a palavra já foi oração, que é de orationes. Assim como o coração, a gente não tem clareza da etimologia da palavra coração, sabemos que a raiz é cor, né? Daí a palavra recordar, discordar, concordar, concórdia, discórdia, a gente sabe dessa etimologia, mas como que do cor chega ao coração, acredita-se que a partir desse cor mais uma espécie de aumentativo de reforço, cora, né, para gerar o som. No catalão a palavra já foi corazón, né, com Z. E nós temos, ainda no português antigo, nós temos aí o coração ou coração. Né? Geralmente, quando tem esse tio aqui, você não precisa do M, né? Porque o M faz o papel de nasalizador. Então nós temos plural corações, que no português antigo já foi corações. E aí nós temos hoje, por uma questão de pronúncia, corações. Oratio, orationes, que gerou oração, oração, e gerou a nossa palavra oração, e gerou o nosso orações, que já foi orações. O mesmo serve para ratio, rationes, que gera a palavra razão, razão, e gera a palavra, o plural é razões, né? Que já foi também razões, vamos pensar assim. O mesmo para intention, intentiones, intenção, né? E o intenções, já foi intenções. Conditio, conditiones, condição, condição, e gerou condição. E aí gerou o nosso plural é condições. Por isso que a gente tem de condição, condições, porque a gente, na formação do plural, olha-se lá para a formação da palavra, na etimologia. Natio, nationes, nação, nações e nações. Então, geralmente, este O aqui com tio na terminação, a palavra já foi escrita também com OM, porque lá antigamente, gente, não existia essa formalização, né, da ortografia. Era o autor que às vezes escolhia como fazia melhor, como ele queria às vezes, tá? Seguimos. Tentatio, tentationes, tentação, tentação, que gerou tentação, por isso o plural é tentações, porque a gente vem lá para a primeira parte. Então o que é que a gente observa aqui? Terminado em O ou ones, que às vezes gera o one também, o plural vai ser o ones. E aí, se você tirar aqui o N, fica ons, né? Muito bem. Mas há outras terminações, podendo ser em anes, ou ane, ou anos também. Então, quando você pega aqui, veja que a diferença de an para on, né? Então, se você pega aqui a palavra panes, ou pane, ou panes, você vai gerar aqui a palavra pão. Já foi escrita pan, pan. Daí a palavra panificadora, por exemplo, né? Panes, né? Que é pão mesmo, né? E aí gera o nosso pães. Se você pegar aqui esse panes e suprimir aqui o N, você vai ter
o pães. Por isso que a gente tem pães e não tem pão, apesar de nós termos pão e termos oração. Por isso que oração fica orações e pão fica pães, porque oração gera orationes, que gerou oração, e portanto o plural fica orações. E o pão é panes ou panem, aí fica pães. O mesmo serve para canes, que gera, ou canes, né, que gera cão, mas que já foi cã e já foi cã, com M e com N. Gerou o nosso cães aqui, gente, tá? Acontece que também esse ans aqui pode ter vindo, ele pode surgir a partir do anos, né? E esse anos já gera outra forma de plural também. Então a gente tem aqui um exemplo de capitão, né? Que já foi capitão, que a origem é capitanos, já foi capitã, já foi capitão, e o plural é capitães, né? Já foi capitães. Então depende de como se formar a palavra aqui. Então a gente tem aqui o mesmo som. Apesar de nós termos o capitanos, formou o capitã e não formou o capitãos de imediato, né? Depois é que se forma o capitão. O guardião, que gerou guardiães, apesar de terminação cianos, né? O guardianos, gerou guardiã, gerou guardiã. Mas aí quando você analisa direitinho, você percebe que gerou o guardiã, a mesma pronúncia de pan. Por isso a ideia aqui vem para esse negócio aqui. Mas é possível que esse ano se forme no ãos, realmente. Como o caso de cristão, que vem de cristianos, né? Cristianos, cristão e cristão, e gerou nosso cristãos. Por quê? Porque na formação não ficou cristã como guardiã, por exemplo. Ficou cristão. Se ficou cristão, aí já acrescentou somente o S, gente, aqui, ó. Paganos gerou pagão, que gerou pagãos. Germanos gerou o hermano, que gerou o irmão, que gerou o irmãos. Manos gerou mão e gerou manos. Desculpa, mãos. Outra coisa a se observar aqui é que geralmente aqui é escrito, pode ter sido diversa, né? Assim, man também. O caso do grão é um caso que poderia ter sido plural grães, né? Porque foi escrito grã, né? Foi escrito grã e depois ficou grãos, e o plural ficou grãos, mas acabou sendo plural grãos, tá? Assim como o chão, que é do latim planum, ou planus, que gerou chão. Agora, talvez por que isso não tenha gerado aqui, gente? É porque essa palavra aqui, grã, ela existiu dessa forma aqui porque ela já foi palavra feminina. Então, aqui era grã, a grã. Assim como o chã, muita chã. Se você ler com cuidado a carta de Pero Vaz de Caminha, ele usa muito isso, né? A terra era toda chã, ou seja, era todo chão. Depois é que a palavra ficou masculina, tá? Então, talvez seja uma explicação. Mas há outros casos que não tem razão etimológica, né, gente? Então, aqui, por exemplo, cidade é formada de... cidadão é formado de cidade mais ão. Então, nós temos aí os cidadãos, né? Sim, a escrita já foi cidadão com C cedilha. E é verdade, gente, que o C cedilha já aconteceu, ó, no início da palavra, sapato. E, para surpresa, já foi o início do I, né? Você tem uma noção aí, gente, né? Então, já foi escrita assim, essa palavra assim, né? São cidadão, depois gerou cidadão, depois nós temos aí os cidadãos. Nessa mesma regra, nós temos aí as palavras paroxítonas, né? Acórdão, acórdãos, órfão, órfãos, vírgula aqui, órgão, órgãos, e aí sucessivamente. Então, as palavras paroxítonas em ão formam plural sempre em ãos. No entanto, a maior formação de palavras nós temos aí realmente em ones, né? Então, desculpa, em ons, por uma espécie de analogia. Por quê? Porque a terminação ones é o que foi mais rico, que mais enriqueceu a língua portuguesa. A partir disso, a gente vai ter por uma assimilação, de modo que outras palavras acabam tendo essa pluralização, né? Então aqui, deixa eu ver se aqui é o exemplo lá do início mesmo, deixa eu voltar aqui, civilização, né? Então, civilizações. Há outras palavras que tem, olha aí o pluralzinho aí, tem,
né? Tá, plural. Outras palavras que tem plural duvidoso, gente, né? Então, assim, quando isso acontece, há uma tendência, segundo a gramática histórica do Manuel Saidali, há uma tendência ao ONS, exatamente porque o ONS foi o termo que mais enriqueceu a formação de palavras em língua portuguesa, e a gente tem uma tendência a pôr analogia, né? Então nós temos aldeão, o plural pode ser aldeãos ou pode ser aldeões. Hoje se aceita também aldeães, ou seja, os três plurais podem ser nessa palavra aqui, aldeão. No entanto, segundo o Manuel Saidali, há uma tendência ao ons, aldeões, né? Ancião pode ser anciãs ou pode ser anciões, e também já pode ser anciãos. Vilão pode ser vilãos ou pode ser vilões, né? Ou pode ser vilãs também, os três podem ser. Então, mas quando esse plural é duvidoso, há uma tendência, gente, aqui, ó. Agora, para surpresa de todos, preste atenção. Explicação básica. Em síntese, o ane ou anes originaram o plural em ans, ou ans, antigamente, no português antigo. O ano ou anos gera o plural em ãos, né? Antigamente ãos, mas também já vimos que isso pode gerar o plural em anes. É só ter uma parte do vídeo aí sobre isso. E o termo em oni ou ones gera o plural em ons, português antigo, ons, pessoal. Então essa é a explicação para nós termos os três plurais, tá? Há algumas oscilações, gente, ainda, isso segundo o Manuel Saidali, ainda entre os escritores antigos e mais recentemente entre os quinhentistas, eram em maior número as exceções ou oscilações. Então, a palavra, já houve autores que escreveu cidadães, gaviães, anãos, cidadões, ermitãos, ermitães, pãos, cirurgiães, né, pães. Então, assim, já houve essa variação. Como eu já disse, antigamente não havia esse estudo em termos de fixação de formas de ortografia e, às vezes, também de pronúncia, de modo que já houve, sim, essas oscilações, tá, gente? Então, essa explicação aí, saber que a língua portuguesa tem uma história, uma importante saber a história da língua portuguesa, e eu gostaria de concluir com as palavras do mestre Saidali, né, gente? O que é que ele fala aqui na defesa, o que aconteceu essa confusão, né? Ele fala assim: e teria havido menos dificuldade em formar o plural desses diversos nomes se, no singular, as terminações em on, an ou ão houvessem permanecido sempre distintas entre si. Ao contrário disso, principiaram cedo a confundir-se na pronúncia, e daí o embaraço não somente para o plural dos vocábulos de filiação latina, cuja etimologia era obscura ou esquecida, mas ainda para os termos que novamente se cunharam do estrangeiro. Então, ele diz que se a gente tivesse continuado a pronunciar oração, coração, né, chan, essas coisas, a gente teria conseguido ter menos dificuldades na formação desse plural, gente. Tá aí? A referência principal aqui é a gramática histórica do Manuel Saidali. Então é isso sobre um pouco de história da língua portuguesa. Compartilhe esse vídeo para quem você acha que gosta de curiosidade, de saber o porquê das coisas em língua portuguesa. E abraço, até a próxima.